Olá, essa é a aula 6, o papel de cada crente na grande comissão. Talvez nem todos sejamos chamados a ser missionários que cruzam fronteiras e vão para terras distantes, mas todos nós somos chamados a ser cristãos globais, comprometidos com os propósitos de Deus para as nações. O nosso envolvimento na missão de Deus não é opcional, mas parte integrante de nossa fé e obediência. Vamos descobrir nessa aula juntos, como nós podemos nos envolver de maneira prática e intencional nos propósitos globais de Deus. Como eu posso participar disso e me tornar um cristão global? Primeira coisa dessa aula que eu quero compartilhar é o chamado para ser um cristão global. Vamos usar os textos de Gálatas, capítulo 3, versículo 29, e vamos meditar sobre ele. Nesse texto, Paulo nos lembra que, como crentes, somos herdeiros da promessa dada a Abraão. Essa promessa inclui o propósito de tornar Cristo conhecido entre todas as nações. Embora nem todos sejamos chamados a ser missionários de carreira, somos todos chamados a ser cristãos globais. O que isso significa, ser um cristão global? Significa que devemos viver com uma perspectiva que vai além de nossas necessidades locais e pessoais, reconhecendo que fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. O plano de Deus para reunir adoradores de todas as nações. Esse é o objetivo. Conhecer essa história deve nos motivar a participar ativamente da missão de Deus, seja qual for o nosso papel específico. Nós precisamos nos envolver. Segunda coisa que eu quero compartilhar nessa aula com você são as cinco maneiras de ser um cristão global. Existem diversas maneiras pelas quais podemos nos envolver na grande comissão, mesmo sem deixar nosso contexto local, e a gente vai considerar aqui esses 5 papéis que cada crente pode assumir na grande comissão. Primeiro, mobilizador. Um mobilizador é alguém que inspira e equipa outros para se envolverem na missão de Deus. Eles educam e incentivam a igreja a orar, doar e ir também, e despertando uma paixão pelas nações, pelos perdidos. Segundo, é intercessor. O papel do intercessor é crucial. A oração move a mão de Deus. Podemos orar por missionários, por povos não cansados e por portas abertas para o Evangelho. Se essa é a vontade de Deus e eu oro segundo a vontade de Deus, nós vamos ver os resultados. O outro é acolhedor. Muitas vezes Deus traz as nações até nós. Ser um acolhedor significa hospedar e amar estrangeiros que vêm ao nosso país, mostrando hospitalidade como Cristo faria e, quando possível, compartilhando o evangelho com eles, recebendo e cuidando dessas pessoas. Outro é frequentador. Frequentadores são aqueles que se comprometem a ir em viagens missionárias de curto prazo ou se envolver em ministérios locais que impactam as nações, mobilizando os outros. Mesmo que seja uma viagem curta, ela pode ter um impacto duradouro em nossas vidas. Seria legal você participar de uma viagem de curto prazo. E não na sua vida o impacto, mas também na vida daqueles que nós alcançamos. O outro é remetentes. Remetentes são aqueles que sustentam financeiramente e emocionalmente os missionários que vão ao campo. Eles garantem que os missionários tenham os recursos e o apoio necessário para permanecerem no campo e cumprirem a missão. Cada um desses papéis é essencial na tarefa global de plantar igrejas saudáveis entre todos os grupos de pessoas. Não importa qual papel você vai escolher. Não importa. O importante é que todos nós nos envolvamos, que estejamos juntos nessa grande tarefa, juntos para terminar essa grande tarefa. Terceira coisa que eu quero compartilhar com você aqui nessa aula é a participação ativa
nos propósitos globais de Deus como igreja. Nós somos chamados, irmãos, a trabalhar juntos para cumprir a grande comissão. A participação ativa nos propósitos globais de Deus significa que em nossa vida cotidiana estamos buscando maneiras de contribuir para a missão. Pode ser mobilizando nossa comunidade de fé, intercedendo fervorosamente, acolhendo aqueles que estão em nosso meio, participando de missões de curto prazo ou sustentando aqueles que estão no campo. Quando todos nós fazemos nossa parte, a tarefa se torna possível e a glória de Deus se torna conhecida entre as nações. A questão aqui é que você não pode ficar de fora. Você não pode se dar a esse luxo. O chamado para participar da grande comissão não é para alguns poucos, mas para todos nós. Cada crente tem um papel a desempenhar na grande comissão. O que a gente precisa aqui é nos comprometer de verdade a viver uma vida como um cristão global, consciente de nossa herança em Cristo e dispostos a fazer nossa parte na missão de Deus. Que o Espírito Santo nos guie, nos capacite a sermos fiéis em nosso papel, até que o nome de Jesus seja conhecido e adorado em todas as nações. Que o Senhor te abençoe, eu te aguardo na próxima aula.